Senhor. Trabalho maravilhoso, todo trabalho é maravilhoso, né? A gente se dispõe a aprender, a ouvir. Assim como uma árvore com a raiz, quando ela está machucada, ela não consegue permanecer de pé. Assim é eu e você. Quando nós nos encontramos com a alma doente diante de Deus, nós também não conseguimos permanecer de pé. E a única coisa que tem poder para curar as nossas raízes é a palavra. Então deixa a palavra do Senhor curar as suas feridas nessa noite, amém? Eu
versículo base deste tema, que é Colossenses capítulo 2, versículo 7. Obrigado a Deus por mais uma vez Deus proporcionar estarmos aqui na igreja para falar da sua palavra. Colossenses 2 e 7, a igreja show, amém? Diz a palavra: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Quando nós lemos esta palavra, a primeira palavra que vem individual é enraizados. E quando nós falamos sobre enraizamento, nós entendemos como se fosse uma planta, uma árvore. E essa árvore, ela parece tão frondosa, com frutos maravilhosos, com aparência linda. Tem um fruto maravilhoso, como o pastor Eloy levou lá no hospital um abacate, parecia que tinha 1,5 kg. Imagina aquela árvore carregada com aquele fruto, que lindo é. Mas ninguém nota, aleluia, aquilo que nutre aquela árvore. Por quê? Porque está em oculto. Então a raiz tem um propósito de firmar a árvore, de dar estabelecimento, estrutura. Tem alguns conhecedores da botânica que dizem que existem algumas árvores que crescem o triplo do tamanho que cresceu para cima, ela cresce para baixo, para se alimentar, para trazer nutriente. Aqui o apóstolo Paulo estava falando que era necessário que a nossa raiz, não somente a nossa aparência, a nossa forma de viver, mas a nossa estrutura espiritual, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém está olhando, o único que conhece é o Criador. O Criador conhece a raiz. Aleluia, nós conhecemos a árvore, mas ele diz que conhece a raiz. Aí a palavra do Senhor diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Uma árvore de maçã não pode dar lima, mas a estrutura dela não é aquilo que se vê frondoso, é o que está para baixo, é o que dá estrutura. É por isso que a Bíblia diz: quando você entrar no teu quarto, fecha a porta, que aquele que te vê em secreto, aí vai fazer o teu fruto transparecer ao público. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo que é necessário estar enraizado. E ele continua afirmando que é para ser na fé. Na fé que nós precisamos. É a fé que nutre. A fé que nutre a raiz do cristão. Aí quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem todas as necessidades que você precisa, você não se abala. É por isso que é muito mais fácil você ver um novo convertido abalado na fé do que alguém que já está há anos na fé. Aleluia. Quando nós vemos o pastor Eloy pregando aqui, quando nós vemos o pastor Eloy pregando, quando nós vemos muitos irmãos anunciando do Evangelho, nós vimos: ai que maravilha, como ele prega bem. Mas você não viu quanto noite de sono que perdeu orando. Você não viu, essa é a raiz. Você não viu o tempo que passou jejuando, que abriu mão do churrasco, que abriu mão da Coca-Cola, que abriu mão de estar no aniversário. Ele estava fazendo o quê? Ele estava fortificando a sua raiz na palavra. E se eu e você firmarmos a nossa raiz através da palavra de Deus, aleluia, e ouvir, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te dá estrutura, é a palavra de Deus que modela o teu caráter, aleluia, é a palavra de Deus que transforma aquilo que é visível, mas o necessário é estar firmado no invisível. Quando ninguém te vê, quando você está sozinho, aí sim, aí você tem raiz. Aí quando você vê, está uma semana, 2, 3, na outra semana já não está mais na igreja, mas parecia tão lindo, usava terno, pregava tão bem, falava disso, mas não firmou raiz. Quando veio a tempestade, ele se abalou. O apóstolo Paulo continua um segundo trocadilho dizendo: aleluia, edificados. A palavra de edificados vem da palavra de edificação. Edificação fala de construção. Aqui o apóstolo Paulo estava falando de uma maneira de construção, e vai
vai ficar similar com uma palavra de enraizamento. Ninguém constrói um prédio em cima da areia. Simplesmente chega ali, larga um piso bruto e começa a levantar as paredes. Não, aleluia, coloca o esquadro. Aleluia, e a Bíblia diz que o esquadro do cristão é o que? É Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina, a qual eu e você somos edificados nele. De que maneira somos edificados nele? Pela sua palavra. E quando se fala de construção, não se fala de estralar os dedos e amanhã já está o prédio pronto. Coloca tijolo primeiro, um a um, depois bota uma cinta e aí vai. Quem conhece a construção civil sabe, glória a Deus. Mas quando você vê um prédio lindo e maravilhoso, como nós vimos ali na cidade de Porto Alegre, ou pelo mundo, ou até pelo televisor, você vê aqueles prédios monumentais, aleluia, como prédios lá nos Emirados Árabes, gigantesco, quase tocando nas nuvens, parece tão lindo e maravilhoso, mas não sabe quanto material foi enterrado para baixo, aleluia, não sabe quanto material e quanta profundeza para estar firme lá na rocha, é cavar até chegar na rocha principal. Agora nós, como servos do Senhor, precisamos estar, aleluia, edificados na rocha que é Cristo, aleluia, porque se você estiver edificado, não tem terremoto que derruba, não tem nada que atrapalhe, glória a Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, enraizados na palavra, edificados. Ele está dizendo, não é o que todo mundo está vendo, é que você precisa estar em secreto comigo. E é como a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, como você vai ouvir a palavra de Deus? Duas maneiras: alguém que está pregando, e a segunda é quando você está lendo. É impossível que alguém leia de voz alta que não consiga ouvir a palavra. Glória a Deus. É por isso que você, ouvindo a palavra te dá raiz e a palavra te edifica. É enraizado na palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos vários personagens da Bíblia, poderíamos pegar muitos personagens, mas eu peguei 3 aqui, 3 ou 4. Aleluia, quando nós vimos Moisés, antes de tirar o povo do Egito, ele passou 40 anos no deserto. O que será que ele estava fazendo lá? Estava criando raiz. E precisava passar por lá para ter uma raiz, para não desistir, porque Deus sabia que ele andaria mais 40 anos no deserto e ele se acostumou, foi enraizado. Aleluia, nesse momento que ele estava lá, ele estava lendo a palavra, ele estava lendo a palavra, e ele estava escrevendo a palavra, ele estava mastigando a palavra. Glória a Deus, aleluia. José do Egito, antes de ele se tornar um governador, de mostrar os seus frutos e ser uma árvore frondosa, ele estava na cadeia, pregando a palavra, ouvindo a palavra e tendo sonhos espirituais com Deus. Glória a Deus, tendo raiz, criando raiz. Aí quando ele estava enraizado, o Senhor disse: sai daí, agora sim, vai ser alguém que vai governar, vai ser alguém que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Glória a Deus. Daniel, antes de Daniel ser honrado, ele estava lá na cova dos leões. Ele passou a noite inteira meditando na palavra, ele passou a noite inteira orando, buscando a Deus, aleluia. E depois então ele teve força, ele foi enraizado, aleluia. Antes de ir para a cova dos leões, ele orava 3 vezes ao dia, aleluia. Ele ia a palavra com certeza, porque não ia orar sem ler a palavra. Ele tinha conhecimento da lei, era instruído, aleluia. Por isso que ele resistiu até ir até a cova dos leões. Glória a Deus. Davi, aleluia, antes de chegar no trono, ele passou enraizado no deserto, enfrentando urso, leão, aleluia. E é por isso que eu e você, como crentes, como servos do Senhor, precisamos firmar as nossas raízes, aleluia. E além de firmar as raízes da palavra, é necessário também firmar as raízes em um ambiente, em um lugar, aleluia. Glória a Deus. Existe uma igreja chamada Só o Senhor é Deus Unida. Ali você também precisa firmar raiz. Sabe por quê? Porque está acontecendo, como o nosso irmão falou, que tem muitos teólogos pregando por aí. É porque
raiz. É por isso que titubeia para lá e vai para cá, e ninguém entende nada, parece que é entendido, mas não para em lugar nenhum. Agora, se eu e você estivermos enraizados onde Deus nos chamou, aonde Deus nos escolheu, e além de estar enraizado onde Deus nos chamou e nos escolheu para estarmos, aleluia, nós também podemos nos enraizar na sua santa e poderosa palavra. É esta palavra que tem vida, é esta palavra que te nutre, é pelas raízes que vem a nutrição, aleluia. Deus está te nutrindo hoje aqui nesta noite, por intermédio desta palavra. Glória a Deus, receba e diga glória a Deus. A salva de Jesus. Aleluia. A raiz ninguém vê, ela é oculta, e certamente foi sobre isso que pregaram esta manhã. Ninguém sabe até onde está a raiz. Pode ser uma raiz pequena, quanto pode ser uma raiz grande. E a raiz do ser humano, ela não está na terra, nem agarrada numa árvore. A raiz do ser humano está aqui. Aqui está a tua raiz. As lembranças do passado, as cicatrizes do passado, que tu vem conservando dia após dia, alimentando. Quando vem o coração, tu continua pensando. Isso se chama alimentar uma raiz que lhe faz mal no decorrer da tua vida, que te machuca, que te fere. Aí tu olha para a árvore que é a pessoa e vê ela a cabeça baixa, vê ela triste, sem falar com ninguém, sem dialogar com ninguém, e pergunta o que é que tem. E sempre essa árvore que é você responde nada. Não tenho nada. Não, tu tem. Tu tem. Tu lembrou de algo que é a tua raiz, que te machucou, que te desanimou, que te colocou para baixo, que te diminuiu, que te fez inferior às outras pessoas. E é isto que a palavra e o trabalho quer alcançar. Quer alcançar o teu dentro, quer alcançar o teu oculto, quer alcançar aquilo que ninguém alcança, quer alcançar aquilo que ninguém vê, quer alcançar aquilo que ninguém sabe. Aquela mágoa, aquele desejo de vingança, essa pessoa que foi violentada, esse menino, essa moça, que tem uma raiz ferida, que tem uma mágoa dentro do interior, que carrega cicatriz, que ninguém sabe, que está dando resultado das folhas e nos galhos, sempre para baixo, as coisas não dão certo, o relacionamento não anda, não funciona, não tem harmonia, não tem paz, não tem alegria. É porque lá dentro está com uma raiz ferida. A raiz está ferida, a raiz está magoada. O desejo de vingança, o ódio domina o interior. É sobre isso que os irmãos estão falando. A raiz que eles estão dizendo é o teu oculto, o teu encoberto, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém entende, aquilo que tu não pode contar para ninguém, e tu tem que pensar todo dia. Essa é a raiz. Sabe que eu estou hoje aqui pensando, esse segredo ninguém sabe, esse segredo ninguém vê. Tu cuida disso a 7 chaves, mas tem um que fez o céu e a terra. Esse conhece, esse vê. É disso que esse Jesus quer tratar. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Romanos: olha, eis que as coisas velhas já se passaram. Abandone este teu passado que te machuca, esta dor que tu carrega dentro de você, porque a depressão ela é gerada por algo que está no interior machucando, que a pessoa não quer colocar para fora, tem vergonha de falar para a psicóloga, tem vergonha de ir no psiquiatra, tem vergonha de falar para o pastor, tem vergonha de falar para o marido, tem
pessoa que tu pode procurar a qualquer hora, que tu pode bater na porta, vai te atender de madrugada, vai te atender de manhã cedo, vai te atender durante a noite. Eu vou te dar o nome de uma pessoa hoje que pode te atender agora. Não precisa marcar ficha, nem marcar horário. Aleluia! Esta pessoa está no João 2, nas cartas, é um advogado fiel e justo. Quando diz que é fiel, está dizendo: não vou te trair. Tu pode acreditar em mim. Eu sou um advogado fiel, não me vendo, não te traio. E hoje tu pode apresentar esta causa a Ele. Coloque-se em pé, que está chegando no horário de eu encerrar a palavra. Aleluia! Eu te ofereço Jesus para você. Quem sabe não pode confiar em ninguém. Tu poderia dizer: já confiei em tantas pessoas, abri o meu coração, como se diz, e contei, e esta pessoa contou para outras pessoas, e eu hoje me sinto envergonhada, porque contei meu segredo a esta pessoa, e não sei mais como lidar com este problema. Conta para Jesus. Ele é um advogado fiel, não vai trair você, não vai te enganar. Ele tem uma solução para esse problema. Aleluia. João 6:37 diz assim: quem vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você chegar até Cristo, Ele não vai dizer: não, aqui não tem solução, aqui não tem jeito. Não, não. Se tu jogar até Ele, tem jeito, tem solução, tem uma palavra, tem algo para fazer por você. Ele é o Todo-Poderoso. Chegou a prostituta sem solução. Solução dela: e matá-la. Ele disse: mas o que me diz? Matamos ou não matamos? Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram saindo um por um, porque ele tinha solução para aquela prostituta. Aleluia! O ladrão da cruz já estava crucificado, já tinha pendurado ele. O povo já tinha dito que não tinha solução para ele. E ele disse: Senhor, lembra de mim. Aleluia! Aleluia, lembra de mim. Teve solução para aquele ladrão. Na última hora, teve um escape para ele. Quem sabe não entrou hoje aqui, dizendo: para mim não tem jeito, não tem solução. Para Raabe não tinha solução. Ela era dona do prostíbulo. Mas quando se encontrou com os dois espias que eram mandados por Deus, houve uma solução para aquela mulher. Há uma solução para o meu problema. Há uma saída para você. Há uma porta aberta onde tu não vê, onde tu não enxerga. O homem da cruz, ou do meio, tem saída para a tua casa nesta noite aqui. Ele tem. Não tem nada que Ele não possa fazer por você. Inclina a tua cabeça. Fale com Ele. Entregue para Ele tuas preocupações, teus medos, tuas angústias, tuas dores, teu sofrimento. Fale com Ele agora. Diga para Ele. Acredite nele. Ele é confiável. Ele é confiável. Ele é confiável. Por isso Ele se entrega teu caminho, Senhor. Confia nele. E as demais coisas Ele fará por ti. Papai, olha a oração deste obreiro, olha a oração desta irmã, deste irmão, deste visitante, meu Pai. O Senhor é confiável. Cicatriza o coração desta pessoa, arranca a mágoa, esta preocupação, Jesus, que não consegue vencer, que não consegue lidar, esse espírito de depressão que tem assolado esta causa. Em nome de Jesus Cristo, seja anulado toda a força e o cultismo contra a vida desta pessoa. Traga saúde, restaura o relacionamento, restaura o relacionamento, restaura o relacionamento entre pai e filhos, filhos e pais, esposa e marido, marido e esposa. Restaura esse relacionamento agora entre familiares. Eu te peço em nome de Jesus. E eu determino tua vida, tua casa
casa e a tua família abençoada. E você diz amém. Diga graças a Deus. Levanta a mão e diga: Jesus, 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 abençoa minha casa, minha família, meus negócios. Eu te peço,